É sempre gostoso e gratificante, né, quando nós nos colocamos na presença do Senhor, independente de estarmos no salão principal ou estarmos aqui no salão social, né? Porque o Senhor, Ele permite que determinadas coisas aconteçam em determinados pontos da nossa vida, para que nós possamos entender que nós não temos controle sobre muitas coisas que acontecem, né? No decorrer da semana, quando a gente falou que ia fazer algumas alterações, mexer em algumas questões lá do templo, alguns me falaram assim: pastor, mas e o culto? Eu falei: vai acontecer. A gente já está cultuando ao Senhor com trabalho, mas e o culto de domingo? Vai acontecer, irmão. Mas a igreja está desse jeito. Eu falei: não, irmão, a igreja está bem. A igreja do Senhor está bem. Nós somos a igreja do Senhor. O que nós estamos cuidando é do nosso lugar de reunião, né, que é um lugar grande, espaçoso, graças a Deus, mas precisa de reparos, precisa de cuidados, e a gente está fazendo isso. Mas a gente pode fazer isso lá no nosso salão social. A gente vai ter o nosso encontro normalmente, né? É por isso que eu tenho falado aos irmãos, tenho ressaltado, né, que é importante a contribuição, dízimos, ofertas, para a gente estar dando continuidade. Ainda tem as salas aqui de cima que a gente ainda tem que mexer, tem a parte lá de fora, subindo a escada aqui também tem essa parte que a gente precisa, né, tá mexendo, pintando. Tem as salas lá de dentro ainda, parte da sala do louvor, tem bastante coisa para fazer, né? Por isso que a gente conta com os dízimos, as ofertas, as contribuições de quem puder, né, ajudar. É um privilégio dos irmãos que fazem parte do corpo de Cristo e as pessoas que ouvem também essa mensagem, né, se as mensagens que têm chegado até essas pessoas têm sido proveitosas, têm sido boas, têm edificado, têm abençoado a sua vida e a sua família, você também é convidado a nos ajudar, né? A gente vai disponibilizar na descrição do vídeo o nosso Pix, né, para que os irmãos possam fazer, de repente, uma contribuição para contribuir aqui na casa do Senhor. E é interessante que todas as vezes que a gente, né, a gente às vezes tem umas questões assim de chegar em casa e a gente fazer algumas mudanças, né? Tem dia que você acorda e fala assim: vou arrumar as gavetas da cômoda, vou arrumar meu armário, né? Aí começa a arrumar, vou arrumar meu quartinho lá de bagunça, e começa. Aí você começa a tirar um monte de coisa, a ver um monte de coisa que estava ali, estava um caos, né? Você fala: nossa, mas está uma bagunça enorme. E a gente, quando vem para a igreja, a gente também precisa fazer isso. A gente olha, eu estava aqui num dia desses aqui, acho que até com o irmão Abençoí, né? Que a gente saiu daqui um dia à noite, estava eu, Abençoí e o Alex. Aí eu olhei essa parede aqui da frente, falei: rapaz, mas que parede feia. Toda manchada de preto, de mofo, de não sei o que. Eu falei: não é possível, cara. A gente vem para esse lugar e a gente fala que serve a um Deus tão grande, tão poderoso, e a gente sair aqui do salão e se deparar com uma parede feia dessa. Aí o Benção falou assim: pastor, se você quiser do sábado agora eu já venho para pintar. Eu falei: calma, irmão, a gente tem que organizar, tem que comprar as coisas primeiro, né? E aí a gente começou, né? Eu já tinha comentado com o Valtinho algumas questões, e a gente começou essa reforma externa, né? Da parte externa da igreja, algumas coisas internamente lá. E assim também é muitas vezes na nossa vida. Chegam alguns momentos da nossa caminhada em que a gente olha e fala: minha vida está uma bagunça, está um caos, né? Poxa, o meu casamento, às vezes eu falo A e o marido entende B, ou vice-versa. Eu falo um C e meus filhos entendem um D, parece que o diálogo não flui, né? Por que será que essas coisas acontecem na nossa vida, né? Por que muitas vezes a nossa vida se encontra em caos, em bagunça, né? Parece que tudo que a gente faz parece que dá errado, né? Tem períodos na nossa vida que são bem assim, né? Eu não sei ainda de você, mas a minha tem períodos que eu falo: Senhor, a minha vida está um caos, eu preciso da tua intervenção, eu preciso que o Senhor faça alguma coisa, porque eu não tenho condição. E aí muitas vezes eu me questiono, né? Senhor, por que a minha vida está desse jeito? O que eu tenho feito para que ela esteja dessa forma? E assim como acontece com os discípulos, né, que viam a vida naquele caos, discípulos que estavam fugindo para Emaús, né? Eles estavam ali passando aquele caos,
Jesus tinha sido crucificado, os discípulos tinham fugido, cada um para o seu lado, e o Império Romano estava procurando quem eram os seguidores daquele Messias lá, porque eles também teriam que ser crucificados e tal. Então eles estavam vivendo momentos de turbulências emocionais, de bagunça psicológica, não conseguiam organizar os pensamentos, as suas emoções estavam à flor da pele, então eles foram embora, fugiram, estavam indo para Emaús. Um caos, uma bagunça. Aí o que Jesus faz? Jesus começa a caminhar com eles. E Jesus começa a colocar em ordem novamente as suas emoções e os seus pensamentos. Por quê? Porque foi exatamente isso que Jesus fez em Gênesis. Em Gênesis, capítulo 1, verso 1. Não é? E esse é um texto que a gente vai compartilhar hoje. Gênesis é o início, o primeiro livro das Escrituras Sagradas. O Senhor, Ele nos convida, porque todas as vezes, irmãos, em que a nossa vida está uma bagunça, está um caos, nós somos convidados a voltar ao princípio. Quando a gente vai lá para o Apocalipse, que o Senhor está falando para a igreja de Éfeso, Ele fala, beleza, vocês estão trabalhando bem, vocês estão fazendo tudo o que devia ter sido feito, tal, vocês estão muito bons. Mas tem uma coisa que vocês perderam o primeiro amor. Vocês já não estão fazendo mais as coisas com o amor que vocês faziam no começo. Vocês já entraram no automático. Vocês estão fazendo porque faz parte, sabe aquela rotina? Aquela coisa que você já não pensa para fazer, você simplesmente faz. Então Jesus fala para a igreja de Éfeso exatamente isso. Vocês precisam voltar ao princípio, voltar ao primeiro amor. E assim é sempre nas nossas vidas. Quando a gente se encontra num momento de caos, de desespero e tal, a gente precisa parar, pensar e voltar ao princípio de todas as coisas. Quando o Senhor, por Moisés, começa a escrever o Gênesis, ele diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa. E fez a separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus de luz o dia, e as trevas de noite. Houve tarde e manhã. E esse foi o primeiro dia. Eu poderia continuar lendo até o final, todos os dias da criação. Mas até aqui já dá para a gente entender como Deus ele chega e ele observa o que está acontecendo. Quando a gente para debruçar, no princípio, as pessoas falam assim, você quer... Como que o mundo foi criado? Teve o Big Bang, uma grande explosão, e dessa grande explosão a Terra foi formada, os seres humanos passaram a existir, um passe de mágica, bonitinho. De onde surgiu essa explosão? O que aconteceu para que essa explosão acontecesse? Porque alguma coisa tem que ter acontecido para haver uma explosão. Não, mas tem também a teoria de que o ser humano ele veio do macaco. Ok, mas quem criou o macaco? E a gente não reflete muitas vezes sobre essas questões, principalmente porque isso é ensinado quando a gente é criança e está lá na escola, a gente nunca parou para pensar nessas coisas. E aí, então foi uma grande explosão e daí surgiu todas as coisas? Foi do macaco? Então tá bom. E a gente acaba acolhendo isso e pensando que isso é real. E aí vem as Escrituras para nos mostrar como que o mundo foi criado. Não apenas quem criou, mas como foi criado. Como é que era o mundo? Sem forma e vazio. Deus olhou um mundo sem forma, não tinha forma o mundo. Não tinha forma de nada, não tinha forma. E também era inabitável. Ele era vazio, não havia possibilidade de vida, porque a única coisa que tinha nesse planeta era água e escuridão. Não tinha terra. Era água e escuridão.
E o que mantinha isso era o Espírito de Deus que pairava sobre a face das águas, sobre a face do abismo. É como uma galinha chocando os ovos, o Espírito Santo pairando. E o que acontece quando a galinha ela se assenta ali nos ovinhos, ali fica ali aquecendo eles? O que acontece? Vida, não é? Assim é o Espírito. Não havia vida, não havia forma, e o Espírito Santo traz vida, transforma e traz vida aqui a esta terra. E quando a gente observa as Escrituras é muito interessante, né? Porque nós vemos que Deus, Ele é um Deus que Ele é pessoal. Ele é um Deus que Ele fala e Ele age. Ele não é um Deus só de bate-papo, né? Ele fala e não faz, Ele fala e Ele faz. É Ele quem fala e Ele quem faz. E quando nós vemos toda essa criação, nós vemos que existe uma declaração, existe uma ordem, existe um relato e existe uma avaliação. Quando nós observamos, nós vemos uma declaração. E na declaração, o que contém a declaração? Deus falou, Deus disse, Deus proferiu a palavra. Essa é a declaração que nós vemos. Quando Deus fala, a fala de Deus contém uma ordem. Então a declaração é a fala de Deus. A ordem é a ordem de Deus. Haja luz. E a partir do momento que Deus dá uma ordem, existe um relato do que acontece quando Deus fala. Deus falou, deu uma ordem, o resultado desta ordem é que houve luz. E aí Deus faz o que? A partir do momento que houve a luz, Deus faz o que? Olha, agora a gente vai separar a luz das trevas, porque só existiam trevas. Era um mundo em caos, era um mundo sem forma, era um mundo vazio. Não tinha luz, não tinha vida, não dava para habitar nada. Deus fala, haja luz e houve luz. O que acontece quando a luz aparece? As trevas são dissipadas. Então Deus separa, olha, a luz é para o dia e as trevas é para a noite. Deus começa a organizar as coisas. E por que a luz, ele diz que, né, depois ele vai falar que aquilo era bom. Por que a luz era boa? Porque a luz cumpria o propósito para o qual ela foi criada. Trazer clareza, trazer iluminação, nos possibilitar enxergar aquilo que está diante de nós. Então, todos os dias vão acontecendo nessa dinâmica, né? Você vê que assim, primeiro, segundo e terceiro dia, Deus vai criar a luz, o céu, a água, vai fazer a separação delas, vai aparecer a terra e a vegetação. Depois, no quarto, quinto e sexto dia, Ele vai criar, no quarto, os luzeiros, são o sol, a lua e as estrelas. No quinto, os peixes e as aves. No sexto dia, Ele vai criar os animais e os seres humanos. E apenas os seres humanos, em cada dia desses aí, Ele vai dizendo que cada uma dessas criações eram boas. No primeiro dia tal, e era bom. No segundo era bom, no terceiro era bom, no quarto era bom, no quinto era bom. No sexto, quando Ele cria os animais e os seres humanos, depois que Ele cria os seres humanos, aí Ele contempla toda a criação e diz, agora sim, isso é muito bom. Por quê? Porque o ser humano Deus criou a partir das suas próprias mãos. Adão e Eva foram criados do pó da terra. Não é da terra, é do pó. Sabe quando você pisa, que sobe aquela poeirinha? É aquela poeirinha. Então não dava, você não é nós somos o pó da terra. A terra então é o nosso berço, a terra é o nosso lugar de habitação e a terra é o nosso túmulo. Nós viemos da terra e vamos voltar para a terra. Mas o que vai fazer diferença é a forma como nós vivemos a partir do momento em que Deus sopra sobre nós o fôlego de vida. Em Efésios, né,
Paulo vai dizer que nós somos obra-prima de Deus, porque Deus nos formou com as suas próprias mãos. Deus soprou sobre nossas narinas o fôlego de vida, e ali nos tornamos seres viventes. Um ser com corpo, com alma e com espírito, plenos, perfeitos, a imagem e a semelhança de Deus. E o Senhor fala o quê? Crescei, multiplicai, governe todos os animais, né? Tenham domínio sobre toda a criação. Estava perfeito, não é? Estava ótimo. Mas aí, Deus traz ordem ao caos. Aquele caos que era sem forma, Deus dá uma forma. Aquele lugar que era vazio, Deus preenche com vida. E tudo corria perfeitamente, tudo estava encaixado perfeitamente, né? E é muito importante quando a gente olha o Senhor, o seu Deus, muitas vezes falado aqui em Gênesis, o Senhor, o seu Deus, Elohim, Adonai, Adonai, Elohim, são dois nomes de Deus que estão juntos, para dizer para nós que quando Deus criou todas as coisas, Ele criou em perfeita harmonia com a sua justiça e a sua misericórdia. E aí, muitas pessoas falam assim, pastor, mas aí teve aquele problema que Ele foi colocar a árvore lá no meio do jardim, né, para testar o ser humano. A gente acaba sempre olhando pelo lado errado das coisas, né? Quando a gente olha e observa essas passagens, a gente fala assim, mas Deus, Ele queria testar o ser humano, queria colocar o ser humano à prova, né? Para falar, você pode comer tudo, só essa daqui que não pode. Você já parou para pensar que Deus, Ele coloca diante do ser humano um grande banquete? Porque Ele diz, você pode comer de tudo que foi criado, todas as coisas, você tem um mundo inteiro para você comer, só essa daqui que não pode, porque se você comer dela, isso vai fazer mal para você. A gente não faz isso com os nossos filhos? Filho, você pode comer disso, disso e disso, isso aqui você não come, porque você comer faz mal para você, né? Às vezes a pessoa tem intolerância à lactose, aí você fala assim, olha filho, isso aqui você pode comer, mas isso aqui se você comer vai fazer mal, né? O meu filho mais velho, ele tinha problema de intolerância à lactose quando ele era pequeno. E a gente passou um perrengue com ele, porque ele não podia comer nada que tivesse queijo. Ou melhor, nada que tivesse leite, né? Tudo que tinha leite ele não podia comer. Aí, um Danone, não pode. Chocolate, não pode. Um bolo, não pode. Tudo que tinha leite não pode. Margarina, nada. Tudo que tinha leite na sua composição não podia. Aí a gente, pai e mãe fica com dó. Poxa, mas um pedacinho só não vai fazer mal. Aí você tirava um cubinho de chocolate, você pegava uma barrinha de um quadradinho de chocolate, miudinho assim, você dava para o menino, rapaz, pensa numa carniça. É como se apodrecesse dentro dele. E aí ele sentia muitas dores na barriga, né, cólicas muito fortes. E quando ele evacuava, nossa, parecia um rato morto. O negócio era terrível. E aí você trocava as fraldas ali e o cheiro ficava na mão. Por mais que você lavasse a mão depois, com um lencinho umedecido, ficava o cheiro na mão. Coisa podre mesmo, coisinha assim. E a gente gastou dinheiro, porque assim, a gente não podia, vamos testar leite de soja, não dava, leite de cabra, não dava, leite de não sei o que, não tinha leite de jeito nenhum que funcionasse. Né? Eu cheguei a pagar quase R$150 em 250 gramas de um ovo de Páscoa de leite de cabra, para ver se ele conseguia comer um pedacinho de chocolate, né? E não funcionou. E até que chegou um momento que eu falei, Senhor, eu não tenho mais o que fazer. Eu não tenho condição de manter, porque eu ia para o aniversário e não podia comer nada. E nós oramos ao Senhor e o Senhor curou ele dessa questão. Por quê? Porque dentro dele estava um caos. Tudo que ele comia e que tinha composição de leite, fazia dentro dele se tornar um caos. Sofre, dor,
né? Ele chorava de dor por causa das cólicas. E assim também é. Deus já mostrou para a gente desde o início. Olha, filho, olha, filha, aqui você tem um banquete, está à sua disposição. Só que você precisa escolher bem. Você pode escolher um banquete que eu te dou hoje e viver tranquilamente a sua vida, ou você vai escolher esse daqui que não pode. E aqui, quando você comer, vai haver morte, vai haver uma separação, vai haver dor, vai haver sofrimento, né? Que é o que a gente vive hoje. Você já parou para pensar o quanto sofrimento nós temos, quantas dores nós sofremos? Na sexta-feira nós fizemos uma reunião aqui, um momento de estudo falando sobre perdão, e quanta dor, quanto sofrimento não transbordou aqui nos nossos corações. E isso tudo é consequência das nossas escolhas. A nossa vida era para ser uma vida de paz, de tranquilidade, de gozo. Nós fomos criados com um objetivo e um propósito, para desfrutar de toda a criação e glorificar a Deus com o tipo de vida que nós levaríamos, uma vida de dependência de Deus. Mas infelizmente, nós tivemos uma decisão de querermos ser independentes de Deus. Não confiamos no caráter de Deus quando Ele disse: você tem um banquete e você tem esta árvore que não deve ser comida, o fruto dela. Nós abrimos mão de um mundo inteiro de delícias, de prazeres, para colocar em dúvida o caráter de Deus. Para dizer para o Senhor: olha, nós queremos ser independentes do Senhor, nós queremos tomar as nossas próprias decisões, nós queremos viver a vida que nós escolhemos viver, nós queremos ir aonde nós quisermos ir, nós queremos fazer o que a gente quiser fazer. E a partir do momento que isso aconteceu, o caos voltou novamente às nossas vidas. Vivíamos um paraíso, porque o Éden era um paraíso. Por que o Éden era um paraíso? Porque aqui dentro havia paz. Aqui dentro Deus havia formado algo. Aqui dentro Deus havia preenchido com o seu Espírito, com o amor do Senhor. E cada um de nós, lembra do Salmo 139, quando Davi fala: olha, nós fomos formados, quando eu era formado no ventre da minha mãe, ainda sem forma, o Senhor já olhava, o Senhor já me amava, o Senhor já cuidava de mim. Quando Deus olha o mundo sem forma e vazio, Deus dá uma forma para o mundo e Deus preenche esse mundo. E nesse mundo Deus dá uma forma a um ser humano que não tinha forma, era pó da terra. Deus pega aquele pó e faz uma forma humana. E Deus preenche esse ser humano com o seu sopro de vida. E esse ser humano agora tem forma, e esse ser humano agora é preenchido pelo sopro de vida de Deus, e esse ser humano tem relacionamento com Deus, porque a palavra nos diz que todos os dias, na viração do dia, no final da tarde, Deus dava um passeio, Deus passeava, conversava, dialogava com o ser humano. Você já parou para pensar? Às vezes eu tenho saudade de algo que eu nunca vivi. Quando eu leio estas passagens de Gênesis, eu sinto saudades de uma coisa que eu nunca vivi. Eu nunca fui plenamente cheio do Espírito Santo, porque existe em mim uma natureza pecaminosa. Eu nunca, no final de tarde, pude ver Deus face a face e conversar com Deus, como um amigo conversa com outro, como eu sento com meu filho e bato um papo às vezes com eles ali. Eu sinto às vezes saudade disso que eu nunca vivi, de tão intenso e tão profundo que é essa descrição, de uma beleza maravilhosa, de algo que me preenche, aonde eu posso conversar com um pai que não vai me julgar, que não vai me condenar, mas que vai me preencher, que vai me orientar, que vai me conduzir. E era assim a vida de Adão, de Eva e Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, uma comunhão perfeita. Mas assim como nessa família,
Chegou um momento em que os filhos tiveram que tomar escolhas, fazer escolhas. Na nossa vida também é assim. Nós, como pais, temos os nossos filhos e chegam momentos que os nossos filhos começam a fazer escolhas. E nós sofremos muitas vezes com as escolhas dos nossos filhos. Adão e Eva tomaram uma decisão. Queremos ser independentes de Deus. Permitimos abrir o nosso coração para que um vírus chamado pecado adentre. E à medida que esse vírus adentrou, ele causou a nossa morte, uma separação de Deus. Deus agora precisava estar separado de nós. Vivemos uma quarentena há muito tempo de Deus. Porque Deus não vai se contaminar com o pecado, mas à medida que Ele, na sua santidade, se aproximar do pecado, o pecado ele é consumido, ele é destruído. E nós poderíamos, a partir do momento em que o pecado adentrou o coração de Adão e Eva e os olhos deles foram abertos, eles enxergaram a sua nudez, eles ouviram aquela voz que antes trazia paz, tranquilidade. Imagina o desejo que não era. Nossa, eu ouvi a voz, ó, Deus está chegando, hein? Ô, Deus está chegando, cara. Agora é a hora da gente conversar com Deus. Ó, Ele está vindo aí. Que beleza. Aquilo que era alegria, que era um transbordar de júbilo, se transforma em medo. Olha, eu estou ouvindo os passos do Senhor. Vamos nos esconder. E se esconderam. E Deus diz a eles: Adão, onde é que você está? Deus sabia onde ele estava, mas ele deu a oportunidade para Adão confessar. Ah, Senhor, a gente se escondeu porque nós estávamos nus e nós tivemos medo e vergonha. E esse é o tipo de vida que nós vivemos desde então. Sempre que nós ouvimos Deus, nós temos medo, porque nós pecamos. Nós sentimos culpa, nós sentimos vergonha, e nós nos afastamos de Deus. Deus diz o quê? Você comeu da árvore que eu falei para você não comer? Outra oportunidade para confessar o seu pecado. Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. Ela me ofereceu o fruto e eu comi. A culpa é sua, Deus. E a culpa é da mulher que o Senhor me deu. A mulher, o que você fez? Deus abriu a possibilidade para a mulher confessar. A mulher também falar: foi a serpente que me enganou e eu comi. Então, se a gente olhar, irmãos, essa dinâmica, nós vivemos uma vida constantemente com medo, com vergonha, com culpa, fugindo de Deus e colocando sempre a responsabilidade nas outras pessoas por tudo que acontece conosco. Esse é o tipo de vida que nós vivemos e a nossa vida se torna um caos. Quando a gente olha o dilúvio, o que é o dilúvio? O dilúvio é um mundo querendo voltar ao caos novamente. Porque lembra como era o caos quando Deus falou a primeira vez? Sem forma e vazio, água e escuridão, é só o que tinha. Quando vem o dilúvio, é o mundo dizendo: eu vou voltar para o caos. Por quê? Porque eu estou tomando as decisões que eu quero. O mundo tenta novamente voltar para o caos, até que Deus fala: não, já chega. E Deus começa novamente com Noé. E novamente, as pessoas falam que Noé foi o maior pregador de toda a história, porque foi o único pregador que conseguiu levar toda a sua família para dentro da arca. Quantos de nós aqui conseguimos levar toda a nossa família para a presença do Senhor? Noé confiou no Senhor, Noé dependeu do Senhor, Noé anunciou a palavra do Senhor. Noé assumiu todos os riscos em 120 anos, construindo uma arca. E Noé conseguiu levar toda a sua família para dentro da arca. E por que a gente não consegue? Porque nós continuamos querendo depender de nós mesmos e das nossas decisões. E aí eu quero compartilhar com vocês um outro texto que vai dizer isso.
lá em Deuteronômio, no capítulo 30. Então nós vimos como o mundo foi criado, quem criou o mundo, qual o propósito de Deus ter criado. Ele quer dar uma forma, Ele quer preencher aquela forma e Ele dá propósito, sentido, objetivo para tudo que Ele criou. Todas as coisas que foram criadas, inclusive o ser humano, nós fomos criados com o objetivo de glorificar a Deus, de viver uma vida boa, prazerosa, anunciando o amor, a graça, a libertação do Senhor, de forma que o Senhor fosse glorificado em tudo que nós venhamos a fazer. Deuteronômio, capítulo 30, nós vamos ler a partir do verso 11. Deuteronômio 30, a partir do verso 11. Porque quando Deus criou todas as coisas, Ele disse o quê? É muito bom. Esse ser humano que eu criei é muito bom, é a minha imagem e a minha semelhança. Toda a criação é muito boa. Tudo que eu criei foi perfeito. Tudo que eu criei foi para a minha glória, para o meu louvor. É isso que Deus olha e faz, tanto que no sétimo dia Ele descansa para contemplar, para se deliciar com tudo aquilo que Ele criou. E assim Ele ensina o ser humano o quê? Que você precisa trabalhar sim, é necessário. Você trabalha 6 dias, mas você precisa ter no sétimo dia um dia de descanso. E esse sétimo dia não necessariamente é o último ou o primeiro dia da semana, mas ele é o centro da sua semana. 3 dias você se prepara para aquele momento de descanso. E o descanso, irmãos, não é você ficar sentadinho no sofá com a perna para cima, não. Não é isso que é o descanso. O descanso que o Senhor fala aqui é um dia que você tem para ter comunhão com o corpo de Cristo, é um dia que você tem, que você reserva para adorar, para louvar, para celebrar a Deus. E a partir deste dia de encontro que você tem com Deus, você se delicia por mais 3 dias daqueles dias que você viveu com o Senhor. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos nos preparar para estar com Deus, e quando nós tivermos esse encontro com o Senhor, nós ainda temos mais 3 dias para desfrutar. Sabe aquele doce gostoso que você come e que você passa depois? Nossa, aquele doce, que delícia, que maravilha! Irmãos, assim é estar na presença de Deus, é se deliciar nessa presença, e aí isso vai sendo trazido à nossa lembrança nos dias seguintes. Até que a gente começa a se preparar de novo para estar na presença do Senhor. E aí o Senhor, a gente poderia muito bem, né? Depois que Adão e Eva foi expulso do paraíso, porque Deus preservou eles, porque a gente mas Deus é tão ruim, né? Expulsou Adão e Eva do paraíso, Ele expulsou para que eles não comessem a árvore da vida e vivessem eternamente como pecadores condenados, longe da presença, longe da... Então agora que Ele expulsou, então a Eva engravida, e Ele falou, né, que eles retornariam pelo descendente da mulher. Esse descendente é Jesus. Na cabeça deles, o primeiro que engravidou ali, não, então esse daqui já é o Messias, que vai nos levar de volta para o Éden. Não era. Depois veio Caim, depois vieram outros filhos, depois veio uma humanidade inteira, e aí já se vão milhares e milhares e milhares de anos. A gente poderia encurtar, né? Foi expulso do paraíso, aí vem Jesus. Aí não precisa sofrer tudo isso que a gente sofreu. Desde Gênesis 3 até Mateus, lá na vinda de Jesus. Pensou? O tamanho da história que foi vivida? Quanto caos, quanto sofrimento, quanta dor, quantas pessoas mortas, quantos filhos que foram perdidos, quantos filhos foram violentados, quantos filhos foram dados como oferta a outros deuses. Quantos filhos não foram comidos pelos seus pais em tempos de fome, que nós temos relatos nas Escrituras? Irmãos, isso faz parte das nossas decisões. Nós
Tomamos decisões e a maioria das nossas decisões vai fazendo com que o mundo volte ao caos novamente. E aí o Senhor, lá em Deuteronômio 30, quando Ele separa o povo de Israel e manda para adentrar a terra prometida, Ele nos dá instruções que servem não só para aqueles dias, mas serve para hoje também. Deuteronômio 30, a partir do verso 11, este mandamento que lhes dou não é difícil demais para vocês e nem está fora do seu alcance. Não é difícil e não está fora do seu alcance. Esse é um mandamento que o Senhor está dando por meio da vida de Moisés. Antes do povo escolhido entrar na terra prometida, que era uma terra onde tinham muitos deuses, tinha um povo idólatra, tinha um povo violento, tinha um povo de prostituição. Vocês estão indo para viver na terra prometida, mas vocês precisam limpar essa terra. Vocês precisam tirar os ídolos, os postes ídolos. Vocês precisam tirar tudo que está ali, que não glorifica o meu nome. E ali vocês vão viver como um povo santo, puro e separado. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. E o que eu estou pedindo, segundo Deus, não é difícil e nem está fora do seu alcance. Não está guardado no céu, tão longe que vocês tenham que perguntar: quem subirá ao céu a fim de trazê-lo até nós aqui embaixo, para que possamos ouvir e obedecer? E não está guardado além do mar, tão distante que vocês tenham que perguntar: quem atravessará o mar, ao fim do mar, para trazê-lo até nós, para que possamos ouvir e obedecer? Então não está guardado escondido no céu e nem também está guardado no fundo do mar, irmãos, esse mandamento. Não, verso 14, a mensagem está perto, bem perto, está nos seus lábios e em seu coração, para que vocês possam obedecer. Agora ouçam, hoje, não é amanhã, irmãos, é hoje. Não é a semana que vem, é hoje. Não é o mês que vem, é hoje. Lhes dou a escolha entre a vida e a morte, entre a prosperidade e a calamidade. Então não é amanhã, é hoje. Hoje, todos os dias, hoje, você, eu, nós temos a possibilidade de escolher entre a vida e a morte. Entre a prosperidade, não, quando eu falo de prosperidade, a Bíblia não fala de prosperidade em termos de bens financeiros apenas, amados. Mas é a prosperidade no que diz respeito à saúde emocional, a uma saúde psicológica equilibrada. Ela diz respeito a relacionamentos profundos, verdadeiros, acolhedores, transformadores, curadores. Isso é prosperidade. Nós podemos escolher entre a prosperidade e a calamidade, ou seja, o caos novamente. Nós podemos escolher entre a vida e a morte. Pois hoje ordeno que amem o Senhor, o seu Deus, e guardem os seus mandamentos, decretos e estatutos, andando em seus caminhos. A gente não cantou que Jesus é o caminho? Então, ele está dizendo que a gente precisa amar ao Senhor, guardar os mandamentos, decretos e estatutos e andar no caminho do Senhor. Se o fizerem, viverão e se multiplicarão, e o Senhor, o seu Deus, abençoará você, a terra em que estão prestes a entrar para tomar posse dela. Se, contudo, o seu coração se desviar e você se recusar a ouvir, se forem levados a seguir e adorar outros deuses, eu os advirto de que certamente serão destruídos. Não terão uma vida longa e boa na terra que estão atravessando o Jordão para ocupar. Novamente, hoje lhes dei a escolha entre a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, chamo os céus e a terra como testemunha da escolha que fizerem. Escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam. Façam isso, amando, obedecendo e apegando-se fielmente ao Senhor, pois Ele é a sua vida. Se vocês amarem e obedecerem o Senhor, e Ele lhes dará vida longa na terra, que o Senhor jurou dar a seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Diante disso, meus irmãos,
Eu volto lá no começo da nossa conversa aqui, né? Por que a nossa vida está do jeito que ela está? Por que nós enfrentamos tantos altos e baixos nas nossas vidas? Por que a gente passa muitas vezes por dores, por sofrimentos, por abandonos, por traições? Tudo isso repousa nas nossas escolhas. Por que muitas vezes a gente tem esse desejo desesperado, né? Hoje eu levantei, eu vou arrumar o guarda-roupa, vou arrumar a estante, vou arrumar... A gente quer arrumar alguma coisa externa, como um grito aqui dentro para dizer, olha, aqui dentro está um caos. Então, como eu não consigo arrumar o que está aqui dentro, eu tento arrumar o que está do lado de fora. Talvez a nossa reforma seja um grito do nosso coração para tentar arrumar o lado de fora da igreja, já que a gente não está conseguindo arrumar o lado de dentro dela. Porque nós já cansamos de dizer que a igreja não são as paredes, irmãos. Nós somos a igreja. E aí a gente fala assim, eu estou arrumando a igreja, eu estou fazendo a obra de Deus, né? E que eu já disse que obra de Deus não é fazer parede, montar banco, não é nada, isso não é obra de Deus. A obra de Deus é o que Ele faz em nós, por isso que é obra de Deus. Se a obra de Deus é o que só Deus pode fazer. E só Deus pode limpar a igreja. Só Deus pode restaurar vida à igreja. Só Deus pode avivar uma igreja. Só Deus pode restaurar e reconciliar a igreja. Mas para que isso aconteça, meu irmão, minha irmã, Ele disse o quê? Hoje eu coloco diante de você uma escolha de vida e morte, de bênção, de maldição, de prosperidade e de caos. E isso, meus queridos, não é apenas para a igreja, mas isso é para cada um de nós como seres humanos, para a nossa própria vida. Quantas decisões você tem tomado na sua vida que tem feito você se parecer mais com Deus? Ou tem feito você se aproximar mais de Deus? Às vezes a gente fala assim, pastor, mas eu já tomei tanta decisão errada na minha vida. O marido, a esposa que eu escolhi, não deu certo. Os filhos, cada um para o seu lado, nem amam os pais, nem honram os pais. Minha família é uma bagunça. O meu trabalho, eu faço o que eu não gosto, eu estou onde eu não gostaria de estar. Quantos de nós já não se encontraram nessas circunstâncias? Discussão em casa quando chega, discussão no trabalho quando vai trabalhar. Parece que nenhum lugar onde a gente se encontra, parece que é um lugar onde a gente se encaixe. O Senhor coloca hoje diante de nós uma escolha de vida e morte. Só que não é fácil fazer escolhas. Pelo contrário. E é por isso que, e sabendo que fazer escolhas não é algo fácil, por isso que Deus falou, olha, você tem todo um banquete para se deliciar e viver, mas se você escolher esse fruto aqui, o fruto da independência, o fruto do orgulho, o fruto que vai colocar em dúvida o caráter e a promessa de Deus, se você escolher isso aqui, você vai viver do seu jeito. Você vai escolher viver da sua forma, você vai escolher tomar as suas decisões. E aí você tem que arcar também com todas as consequências que as suas decisões vão trazer na sua vida. Não é verdade? Hoje, essa semana eu estava ouvindo algumas reportagens dos jornais, dentre elas, as crianças estão voltando a ter doenças que já tinham sido erradicadas. Por quê? Porque os pais agora decidem não vacinar mais os seus filhos. Então doenças como sarampo e outras coisas que já tinham sido erradicadas estão voltando. A meningite, a lepra, doenças que já tinham sido erradicadas estão voltando. Nós estamos voltando para o caos, por causa das decisões que nós estamos tomando. O número de adolescentes
pré-adolescentes que têm usado preservativo nas relações sexuais tem diminuído. E com isso nós temos consequências de crianças gerando crianças. Por quê? Porque a sexualidade está deturpada. Nós vemos pais que olham para uma criança de 2, 3 anos e aí fala para ele dançar o funk, criancinha dançando funk, e os pais falam: que bonitinho, que lindinho, mostra o bumbumzinho, não é? E aí erotiza essa criança pondo mini saiazinhas, e aí olha, o seu namoradinho, a sua namoradinha, dá beijinho nele, dá beijinho, é o namoradinho. São pais que vão erotizando uma criança, antecipando algo que era para muito depois. E aí nós temos pré-adolescentes que têm relação sexual com 10, 11 anos e têm filhos, engravidam. Nós temos pais que deveriam cuidar dos seus filhos, amá-los e protegê-los, mas que permitem que eles sejam abusados e abusam deles. Nós estamos tomando decisões que estão nos levando para o caos novamente. Nós estamos perdendo a forma. Nós estamos ficando cada vez mais vazios da presença de Deus. Precisamos, irmãos, desesperadamente nos voltarmos para o Senhor. Precisamos voltar novamente a entender que as nossas decisões impactam a nossa vida e a vida das pessoas ao nosso redor. Nós precisamos voltar a compreender que nós temos responsabilidade sobre tudo o que acontece na nossa casa, na igreja da qual nós fazemos parte, no trabalho onde nós estamos inseridos, na sociedade de qual nós fazemos parte. Uma pessoa que está passando fome na rua é nossa responsabilidade como igreja, como corpo de Cristo. Uma criança que teve relação com outra criança é nossa responsabilidade como corpo de Cristo, como igreja que precisa brilhar neste mundo. Nós não fomos chamados para brilhar, para ser luz. Deus não disse haja luz, e o que a gente está fazendo com a luz que deve haver em nós? Em Apocalipse vai dizer: olha, igreja, se você não for realmente a igreja que depende do Senhor, o Senhor vai vir tirar o candelabro, o brilho, o Espírito Santo, que faz com que a igreja brilhe. Nós não temos brilho próprio. O brilho da igreja é consequência do encher do Espírito Santo. Então, irmão e irmã, talvez você tenha o Espírito Santo, e eu creio que você tem o Espírito Santo, mas não adianta apenas você ter o Espírito Santo, você precisa permitir que ele haja poderosamente em você, para que ele encha você do Espírito Santo. Quando nós formos cheios do Espírito Santo, é o Espírito Santo que vai conduzir a nossa vida. É o Espírito Santo que vai conduzir as nossas decisões. Aí eu não tenho nem muito o que escolher entre vida e morte. Por quê? Porque a vida está dentro de mim. Eu estou cheio de vida. E se eu estou cheio de vida, é o Espírito que é santo que vai conduzir a minha vida. Não é o que eu acho, o que eu penso que é certo. Não é o que eu digo que é certo, mas é aquilo que Deus diz que é. Nós vivemos uma sociedade hoje em que pecado não é mais pecado. Pecado agora é um desvio de caráter, é uma mentirinha, é uma inveja santa, é não sei. A gente vai dando um monte de nome para uma coisa só. A gente vai criando um dicionário inteiro. Um dicionário inteiro. Porque um desvio de caráter assim, porque a pessoa falou assim, então isso daqui precisa ser pecado. Pecado. Desde Gênesis 3. Pecado. E a cura para o pecado é o sangue de Jesus. A cura para essa doença maligna que nos mata
Jesus. E não é algo imposto a nós, é uma escolha. É uma escolha que nós fazemos. Jesus diz o quê? Se quiser vir após mim, se você realmente quiser me seguir, você precisa negar a você mesmo. Você precisa abrir mão da sua escolha. Você precisa dizer: Senhor, eu não quero mais ficar entre o banquete e a árvore do bem e do mal, da independência e do egoísmo. Eu não quero mais ficar em dúvida se eu vou adorar o Senhor ou se eu vou adorar o dinheiro. Se eu vou à igreja cultuar a Deus ou se eu vou ao trabalho para cultuar o meu desejo de ganhar mais e mais. Eu não vou ficar mais em dúvida se eu vou estar na comunhão dos santos com os meus irmãos, ou se eu vou para uma balada, ou se eu vou para um parque, ou se eu vou para uma viagem. Não tem essa dúvida. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, é o Espírito Santo quem diz: você é um filho, uma filha amada. O Senhor te chamou, o Senhor te separou, o Senhor está te capacitando, o Senhor Ele está querendo encher você do Espírito. Lá Ele deu um sopro de vida, não é? Para que nós tivéssemos vida, no Gênesis. Agora Ele quer encher cada um de nós, para que nós possamos transbordar desta vida aonde quer que nós estejamos. Mas é uma escolha. Assim como tudo na nossa vida. E as escolhas mais difíceis da nossa vida são também as mais importantes. Casar, ter filhos, uma igreja, me entregar a Jesus, permanecer casado, apesar de todas as circunstâncias, de todas as dificuldades, apesar de muitas vezes as nossas decisões no casamento transformarem um casamento num caos, separar porque é algo que Deus não se agrada. São decisões que nós fazemos. Por quê? Porque as nossas decisões estão nos levando a transformar a nossa vida em um caos novamente, uma vida sem forma, uma vida vazia. Deus, lembra quando Jesus estava indo no mar da Galileia e que o mar começa a se revoltar? Era o mar novamente querendo voltar ao caos. Deus falou novamente em Jesus e houve bonança, houve paz na tempestade. Talvez a sua vida, meu irmão, minha irmã, esteja um caos. Talvez a nossa igreja esteja um caos internamente. Talvez nós estejamos precisando desesperadamente ouvir novamente a voz de Deus. Mas é uma escolha que nós precisamos fazer. Eu posso tomar decisões e continuar a viver da forma como eu acho que é certo, do jeito que eu quero, e assim também assumindo as responsabilidades, as consequências. Porque muitas vezes as pessoas dizem assim: pastor, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Não é? Quantas vezes você já não se fez essa pergunta? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Porque o nosso conceito de bom é diferente do conceito de bom de Deus. Quando Ele criou o ser humano, Ele viu que era muito bom, mas aí esse ser humano se corrompeu. E esse ser humano deixou de ser bom. Não existe nenhum ser humano bom. Não existe uma pessoa boa. Todos pecaram, todos se afastaram de Deus, todos estão destituídos da glória de Deus e da presença de Deus. Todos. Quando a gente fala: pastor, mas aquele fulano, aquele irmãozinho é tão bom. O nosso bom é porque a pessoa de repente participa das programações, porque a pessoa paga as contas em dia, porque ele não bate na mulher, porque não bate no marido, porque não espanca os filhos, porque não mata ninguém.
a gente acha que a pessoa é boa. Não, ela não é boa, ela é pecadora e ela é condenada ao inferno se ela não se entregar a Jesus. Ai, pastor, mas aquele nenenzinho recém-nascido que nasceu é um pecadorzinho, miudinho, mas é um pecador, que precisa também do amor de Jesus. Então, quando você pensar assim, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Primeiro, que não tem pessoas boas. Segundo, que o que acontece são consequências das escolhas que nós, como seres humanos, fazemos. Porque, sabe aquela... Mas que culpa fulano tem? Ué, o pecado escolhe? O pecado não escolhe, ele quer matar todo mundo. O diabo não escolhe. Todas as pessoas que possam ser imagem e semelhança de Deus são alvos da ação maligna. Então todos nós precisamos, irmãos, filhos, pais, irmãos, parentes, todos nós precisamos. E as coisas que acontecem, elas são consequências das nossas decisões. Quando você toma uma decisão, não é só você que é impactado por essa decisão, meu querido, minha querida. Se você é um pai de família e você toma uma decisão errada, sua esposa vai sofrer, os seus filhos vão sofrer. Se você faz parte de uma igreja, a tua igreja vai sofrer. Se você toma uma decisão, lá no seu trabalho também vai chegar o problema. Por quê? Porque dentro de você está um caos. Porque você ainda acha que você tem controle sobre a sua vida. Nós vivemos como se estivéssemos numa ladeira, numa moto, né? Botar numa moto, porque carro eu já sei como é que é. Você está numa ladeira descendo de moto sem freio, ou de carro sem freio, também pode ser. É assim que a gente tem vivido tomando as nossas decisões, porque a gente muitas vezes não sabe quando parar. Talvez você tenha vivido assim até hoje. Talvez você está vivendo numa ladeira, num carro desgovernado, sem freio e com um monte de gente passando para lá e para cá na rua. Você já imaginou o caos? Quantas pessoas você não vai atropelando e matando no decorrer da sua caminhada? Com palavras, com atitudes, com posturas erradas. Hoje, a palavra do Senhor nos diz o que? Hoje eu coloco diante de você a vida e a morte. É uma escolha que você precisa fazer. Se você abrir mão, Senhor, eu não quero mais controlar esse carro desgovernado que tem sido a minha vida. Eu já machuquei muita gente. Eu já matei muita gente com coisas que eu falei, que eu fiz, Eu já tomei muita decisão errada. Eu preciso desesperadamente, Senhor, que o Senhor volte. Tome as rédeas da minha vida e faça com que a restauração aconteça, a restauração dos meus relacionamentos, a restauração do meu casamento, a restauração da minha relação com os meus filhos, a restauração, Senhor, da minha vida financeira, que está um caos. Senhor, a restauração da Tua igreja, que sou eu e são os meus irmãos, e não conseguimos viver uma vida de serviço ao Senhor, não conseguimos ter compaixão um do outro, mas nós sobrecarregamos uns aos outros quando nós não assumimos a nossa responsabilidade no corpo. Senhor, eu cansei de tomar decisões e viver uma vida machucando. Eu quero viver para a glória do Teu nome, eu quero voltar lá para o Éden, Senhor. Eu quero voltar, Senhor, e buscar viver uma vida de intimidade com o Pai, o Filho e o Espírito, de viver uma intimidade com o meu próximo, de viver intimidade com o corpo de Cristo, de cuidar uns dos outros, porque o Senhor falou o quê? Eu preciso obedecer ao Senhor, eu tenho que amar ao Senhor, obedecer os seus mandamentos e guardá-los no meu coração. E o Senhor Jesus, qual foi o mandamento que Jesus nos deu? Para amar a Deus com todo o nosso coração, com todas as nossas forças, com tudo que nós temos, e também ao nosso próximo como a nós mesmos. Será que eu tenho amado a Deus como eu deveria amá-lo? Será que eu tenho amado o meu irmão como eu deveria amá-lo? Será que eu tenho realmente vivido como igreja de Cristo?
Será que eu tenho entendido que eu sou a igreja, que a igreja não são as paredes, mas mesmo assim eu preciso cuidar dessas paredes também, porque é aqui que eu me reúno com os meus irmãos, para juntos nós cantarmos, louvarmos, chorarmos, sermos tratados por Deus? Ah, irmãos, como eu disse para vocês, eu tenho tanta saudade de algo que eu nunca vivi, que eram aqueles momentos de intimidade que Adão e Eva tinham com Deus na viração do dia, de não ter medo de Deus, de não ter culpa diante de Deus, de não ter vergonha de Deus, de poder me rasgar e me apresentar diante do Pai como sou, sujo, imundo, pecador, miserável, inconstante, negligente muitas vezes, eu sou, e eu preciso do Senhor. Por quê? Porque isso tudo faz parte de decisões tomadas, de um pecado, de uma natureza ruim, maligna que ainda habita em mim. Mas pelo sangue de Jesus eu creio que o Senhor há de voltar. E quando Ele voltar, Senhor, eu terei um corpo glorificado em que a natureza pecaminosa já não vai mais fazer parte de mim. E aí eu vou poder viver eternamente, desfrutando daquilo que acontecia no Éden. Mas agora não vai ser o Adão e a Eva, vou ser eu, vão ser vocês, vamos ser nós, que vamos poder caminhar com o Pai, ouvir Deus falando conosco, podemos cantar ao Senhor eternamente, louvá-lo eternamente. Não vai ter mais esse negócio, mas será? Não vai ter mais a possibilidade de pensamento pecaminoso. Irmãos, não vai ter mais dor, não vai haver mais sofrimento, não vai mais haver a possibilidade de caos, de calamidade na nossa vida. Nós vamos viver eternamente um Éden. Por quê? Porque Deus vai organizar tudo aqui dentro, ó. Aqui dentro vai se tornar um paraíso. E quando aqui dentro se torna um paraíso, tudo ao nosso redor também se torna um paraíso. Se o Senhor transformar o seu coração e a sua mente em um lugar de habitação dele, um lugar de paraíso, o seu casamento vai ser impactado, a sua relação com seus filhos vai ser impactada, a sua igreja, o seu trabalho e todos os lugares por onde você andar, as pessoas vão ver a glória de Deus na sua vida. Quantos de nós gostaríamos que o Senhor falasse e trouxesse novamente o Éden para dentro de nós? Quantos corações aqui estão em caos? Quantos medos, culpas, mágoas, ressentimentos e amarguras que estudamos na sexta-feira? Quanta falta de perdão, quantas acusações que nós temos feito, quanta coisa que a gente tem trazido aqui dentro e que precisa, ser limpo para que o Senhor possa habitar e enchermos plenamente novamente. Eu quero convidar você, se você junto comigo, porque eu quero que o Senhor faça na minha vida. Eu desejo que o Senhor transforme o caos da minha mente, do meu coração, que tem muitas vezes tirado o meu sono, Às vezes a gente não dorme por causa disso. A gente está demais, assim, muitas emoções, muitas coisas na cabeça, e a gente fica ligado. E a gente não faz aquilo que nós aprendemos a fazer lá no Éden, que Deus nos ensinou: descanso. Nós precisamos descansar. Porque quando a gente não descansa, a gente fica irritado. A gente não pensa direito, a gente não sente direito. E todas as nossas emoções ficam à flor da pele. Eu quero convidar você a orar comigo nessa hora. Orar pelos nossos corações. Orar por aquilo que nós nunca vivemos, mas que o Senhor possa nos encher dessa saudade. É uma saudade que muitas vezes transborda na forma de uma lágrima, de tão doída que ela bate no coração. Pai querido e santo, amado e glorioso Deus, louvado seja o Teu nome, porque o Senhor nos criou de forma assombrosamente maravilhosa e a gente não consegue compreender a Sua criação. Nos perdoa, Senhor,
pelas decisões que nós temos tomado e que têm nos distanciado da presença do Senhor, tem feito com que nós venhamos a nos parecer mais com o mundo em que nós vivemos, Senhor, um mundo de competição, de egoísmo, de vaidades e orgulhos, um mundo em que nós corremos atrás do vento, um mundo de idolatrias, um mundo de rancores, de mágoas, de ressentimentos. Isso tudo tem tomado muitas vezes conta do nosso coração e da nossa mente, tem tirado a nossa paz, tem tirado o nosso descanso, tem tirado o nosso sossego. E nós tentamos, Senhor, muitas vezes, arrumar as coisas externas, como um grito interno do nosso coração ao Senhor, para que o Senhor venha, Senhor, e coloque ordem novamente no caos que se tornou as nossas emoções e os nossos pensamentos. Nós, como igreja do Senhor, nós somos chamados a sermos a habitação do Deus Todo-Poderoso por meio do Teu Santo Espírito. À medida que nós guardamos os Teus mandamentos, à medida que nós amamos ao Senhor e à medida que nós não adoramos a outros deuses. Talvez o Deus que nós mais adoremos, Senhor, seja nós mesmos. E nós precisamos abrir mão, Senhor, desse tipo de adoração. Tudo que nós fazemos é para nós mesmos, é para a satisfação das nossas necessidades, é para a afirmação de quem nós somos ou gostaríamos de ser, quando na realidade o Senhor já disse quem nós somos. O Senhor diz que nós somos filhos e filhas amados. O Senhor diz que quer ter um relacionamento de intimidade conosco. O Senhor diz que quer nos curar, que quer nos reconciliar contigo. O Senhor diz que quer nos amar plena e completamente. O Senhor diz que nos perdoa, que nós podemos voltar para casa. O Senhor está com os braços abertos, nos aguardando, Senhor, para nos envolver em um abraço de um Pai amoroso. Um abraço de perdão, de reconciliação, de amor que um pai espera para dar aos seus filhos. O Senhor diz que quer viver eternamente, tendo conversas de intimidade como haviam no Éden, Senhor. O Senhor quer nos acolher, o Senhor quer nos transformar, nos curar, nos libertar, Deus. Mas é uma escolha que nós precisamos fazer, porque o Senhor não vai impor nada a nós. O Senhor sempre nos deu a liberdade de escolha entre a vida e a morte, entre a prosperidade do reino de Deus e a calamidade do caos que as nossas decisões trazem. Senhor, nesta manhã eu quero dizer para o Senhor que eu, como pastor desta igreja, como servo no Teu reino, como filho do Senhor, como pai, como marido, como trabalhador, como irmão, eu quero entregar tudo nas Tuas mãos, Senhor. Assim como esta igreja, Senhor, eu quero entregar esta igreja nas Tuas mãos. Cada vida, cada um que aqui representa a igreja do Senhor, eu entrego no Teu altar nesta manhã, Senhor. Todos os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas negligências, todo o nosso desejo de ser independentes nas nossas decisões. Eu quero depender do Senhor, Deus. Nós queremos depender do Senhor, como nós oramos o Pai Nosso nos últimos dias, Senhor. Dá-nos o pão de cada dia. Nós queremos o Cristo cada dia, o pão vivo que desceu do céu. Nós queremos a dependência do Senhor, seja ela financeira, seja ela espiritual, seja ela familiar, eclesiástica, religiosa, política, social, não importa, Senhor. O Senhor é dono de tudo e de todos. O Senhor é soberano sobre toda a criação. Tudo pertence ao Senhor. Nós pertencemos ao Senhor. Louvado seja o Senhor. Que o amor de Deus, que a graça de Cristo, que a comunhão, que a consolação do Espírito Santo venha sobre a tua igreja, derrame sobre a tua igreja, transborde na tua igreja, para que
todo o reino do Senhor venha se fazer em nós, para que o poder de Deus se cumpra em nós e através de nós, e que a glória seja única e exclusivamente Tua, Senhor Deus Todo-Poderoso. Assim nós oramos ao Senhor no nome santo de Jesus. Amém. Amém. E amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós possamos viver esse tipo de vida, irmãos, compreendendo quem somos, qual o objetivo do Senhor para as nossas vidas e o propósito de Deus para nós, e que as nossas decisões sejam realmente pela vida e não pela morte, que as nossas decisões apontem sempre para Jesus, o único e suficiente Senhor e Salvador das nossas vidas. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.